Abre a tua Bíblia comigo, João capítulo 18, Evangelho de João, no capítulo 18, vamos começar no versículo 1. Eu queria falar nessa noite sobre o cálice do Pai. Essa passagem que a gente vai ler, ela acontece numa quinta-feira à noite, antes da sexta-feira, quando Cristo é crucificado. Na quinta-feira à noite ele tem aquela famosa Santa Ceia com os seus discípulos. Ele revela ali quem é o traidor, que é Judas. E a Bíblia fala que Jesus e os discípulos cantaram um hino, e eles saem daquele lugar e eles vão até um monte chamado Monte das Oliveiras. E lá nesse monte, o Monte das Oliveiras, eles entram dentro de um jardim, o jardim do Getsemane. E lá Jesus tem um momento de agonia, de dor, de sofrimento, de pressão. E é naquele momento ali onde acontece essa passagem, dentro do Getsemane, dentro daquele jardim, junto com os discípulos. Então vamos ler João capítulo 18, começando no versículo 1, fala assim: depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles, com os discípulos. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim quem vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Aí versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Quando eu li aqui a primeira vez, eu pensei que era bainha, mas não é não. Bainha. Aí vem a pergunta que eu queria enfatizar e focar nela, que é no final do versículo 11: por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Vamos orar? Pai, te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar reunido como o teu povo. E, Pai, cremos que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Pai, eu oro que o Senhor venha derramar sobre nós o espírito de sabedoria e revelação. Pai, que o Senhor venha a revelar mais do teu Filho nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele leva os discípulos para dentro desse jardim. João não vai falar sobre o que acontece ali antes desse momento, mas os outros evangelhos falam que Jesus ele tem um momento de dor, de agonia, em oração ao Pai. A Bíblia diz que Jesus ele faz uma oração ali, que é: Pai, se for possível, passa esse cálice de mim, mas seja feita a tua vontade. Jesus faz essa oração três vezes ali dentro
daquele jardim. E os discípulos, em vez de estar orando com Jesus, eles estão fazendo o que o bom crente faz, né? Dormir, em vez de estar vigiando. E Jesus, ele, sabendo de tudo que ia acontecer, ele sabia que Judas conhecia aquele lugar, ele sabia que era um lugar conhecido para os discípulos, incluindo Judas. E a Bíblia diz que Judas, ele chega lá com um grupo de soldados romanos, mas também guardas do templo, para prender Jesus. E quando eles perguntam, quando Jesus vê ele pergunta: quem que vocês estão procurando? Eles falam: Jesus, o Nazareno. A Bíblia diz que Jesus, ele responde uma simples resposta e fala assim: sou eu. E quando ele fala isso, aqueles soldados, eles caem no chão. Jesus pergunta de novo: quem que vocês estão procurando? Jesus, o Nazareno. Ele fala: não, eu falei que sou eu, então se vocês estão me procurando, deixa esses discípulos irem. A Bíblia diz que naquele momento ali começa como se fosse uma confusão, e Pedro, ele arranca a espada dele e ele corta a orelha de um dos servos do sacerdote, um dos guardas. E quando Jesus vê aquilo ali, que Pedro corta a orelha dele, a Bíblia diz que Jesus, ele repreende Pedro e olha para Pedro e ele faz aquela pergunta, que é sobre o cálice do Pai. Será que eu não vou beber o cálice do Pai? Eu queria falar sobre isso nessa noite. Eles me pediram o nome do título, eu acho que eles vão colocar lá. O cálice do Pai. A primeira coisa que eu queria falar nessa noite é aonde Jesus entrou. Sabe, Jesus, ele entrou dentro de um jardim. João fala assim um jardim, mas os outros evangelhos nos dão o nome do jardim, que é o jardim de Getsemane. E Getsemane quer dizer prensa de azeite. Aquele jardim era um jardim onde tinha oliveiras, as árvores ao redor. E era um lugar onde eles prensavam azeite para extrair o óleo. E era um lugar que Jesus, ele gostava de ir com os seus discípulos. No versículo 1 fala assim: depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles, versículo 2, Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali. Ali era o spot. Jesus gostava de ficar naquele lugar. Jesus amava entrar dentro de um jardim. Eu creio que isso aponta para o primeiro jardim, aquele lugar de comunhão entre Deus e o homem. E Jesus aqui fala assim: muitas vezes havia se reunido ali. Lucas capítulo 21, versículo 37 fala assim: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. Esse local que Jesus entrou era um local de segurança, era um local onde muitas vezes eles passavam a noite ali, eles dormiam ali. Era um local onde todos os discípulos estavam acostumados em entrar, incluindo Judas. Era um local de abrigo para eles. E Jesus sabia que Judas conhecia aquele lugar. Mas aquele lugar é exatamente onde Jesus entrou. Sabe, quando aqueles homens chegam, né, Judas traz aqueles soldados. A Bíblia fala assim que Judas trouxe, a minha tradução, a escolta e alguns guardas. Essa palavra escolta, na verdade, significa um grupo de soldados. E é difícil saber quantos soldados estavam ali, mas os romanos amavam o seu exército. E eles enfatizavam muito os seus soldados. Então, toda vez que eles enviavam um grupo de soldados, geralmente não era pouco. Sabe, uma escolta podia ser a 200 a 600 homens. É difícil saber quantos homens entraram naquele jardim naquela noite procurando Jesus, mas provavelmente foi centenas. Porque eles sabiam que tinha muitos seguidores
seguindo Jesus. Tinha muitas pessoas que tinham ouvido a sua mensagem, se convertido, estavam seguindo a ele. E provavelmente eles devem ter pensado que ia existir algum tipo de resistência, algum tipo de briga, algum tipo de guerra naquele momento. Então eles chegam ali com todo o exército, eles chegam com, a Bíblia fala, com lanternas, com tochas e armas. Eles chegam preparados para uma luta, para uma guerra. Mas a Bíblia diz que Jesus sabia todas as coisas. E Jesus entrou naquele lugar sabendo que Judas ia trair a ele. Eles achavam que eles estavam num controle, que era a força deles. Mas em nenhum momento ali, quando eles chegam diante de Jesus, eles fazem uma pergunta. E naquela uma pergunta, Jesus tem uma resposta. E naquela uma resposta demonstrou quem tinha toda a autoridade naquele lugar. Eles chegaram ali e falaram assim: cadê Jesus de Nazaré? E a resposta de Jesus foi: sou eu. E a Bíblia diz que quando Jesus responde, eles recuaram e caíram por terra. Eu acho interessante que Judas é aquele que trai Jesus. É aquele que rejeita Jesus, aquele que vende Jesus. Porque o nome Judas é uma forma grega do nome Judá em hebraico. E os judeus, o povo judeu, essa palavra vem do povo da terra de Judá. E naquele momento, quando Judas está vendendo Jesus, ou está rejeitando Jesus, eu creio que ele representa aquela liderança corrupta dos judeus. Na verdade, João, muitas vezes, ele usa a palavra judeus simplesmente para referir aos líderes religiosos. E naquele momento ele chega ali, Judas vendendo Jesus, rejeitando o seu mestre, o seu rabino, que ele andou 3 anos com ele. E ele trai ele ali, mas eu creio que nesse momento isso representa, o estado espiritual de Israel. O estado espiritual do povo judeu, que rejeitaram Jesus. João 1, versículo 12, fala que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Eu acho interessante que eles chegam ali, eles acham que eles estão num poder, que eles têm toda a autoridade, mas pouco eles sabiam que na verdade eles estavam diante do leão da tribo de Judá. Em uma só declaração eles caíram por terra. E Jesus falou assim: sou eu. E qualquer judeu naquele momento ia entender o que Jesus quis dizer naquele momento. E o Evangelho de João, ele é famoso por essas frases. Jesus muitas vezes ele se identificava com essa frase: eu sou. Ele falava: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta para as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Essa frase, quando ele fala assim, é 2 palavras no grego. Eu sou eu. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico, mas ele chegou a um ponto onde ele é traduzido para o grego. E essas 2 palavras que é usada aqui, quando Jesus fala assim, sou eu, é as mesmas palavras que é usada para eu sou, e as mesmas palavras que é usado em Êxodo capítulo 3. Em Êxodo capítulo 3, Deus se manifesta a Moisés numa sacerdente. E Moisés vira para Deus e fala assim: Deus, qual que é o seu nome? Se eu for lá para o Egito, falar que o Senhor enviou, qual que é o seu nome? Quem que eu falo que me enviou? E a resposta de Deus é: Moisés, eu sou quem eu sou. Eu sou o grande eu sou. E quando Jesus, toda vez que ele falava assim, eu sou o pão da vida, ele está falando assim: eu sou aquele de Êxodo 3. Eu sou aquele na sacerdente. Eu sou aquele de eternidade a eternidade.
aquele que é eterno, aquele que vive para sempre. E no momento que aqueles soldados naquele jardim, achando que eles tinham todo o poder, achando que eles tinham toda a autoridade, e eles procurando Jesus, e a Bíblia diz, Jesus sabendo, ele entra na frente, ele fala, quem que vocês estão procurando? O Jesus o Nazareno. E ele responde essa simples frase, sou eu sou. E a Bíblia diz que quando Jesus declara isso, eles recuaram e caíram por terra. Naquele momento eu tento mergulhar nessa passagem e tentar entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Porque isso aqui era uma guerra espiritual. E nesse momento no mundo espiritual, o leão da tribo de Judá, ele ruge. Ele fala, sou eu sou. E quando ele declara aquilo ali, algo acontece no mundo espiritual, que aqueles homens romanos, pagãos, que não creem em Deus, eles caem por terra. Eu queria falar para você nessa noite que basta uma palavra do Senhor, basta uma frase, basta uma palavra do Senhor, que tudo muda no mundo espiritual. Nesse momento Jesus está mostrando quem está no controle. Ninguém toma a sua vida, Ele entrega a sua vida. Eu queria falar para você que não importa o que você está passando, irmão, e pode parecer que o teu inimigo está no teu redor, mas o leão da tribo de Judá está com você, e basta uma palavra. No versículo 10, a Bíblia diz assim, então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote. No versículo 11, mas Jesus disse a Pedro, guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Eu queria falar alguns minutos sobre esse cálice. Esse cálice representa a ira e o juízo de Deus. No Antigo Testamento, o cálice, ele sempre representava a ira de Deus. Quando o povo de Israel estava fazendo algo de errado, a Bíblia fala que o cálice da ira de Deus se enchia. Jeremias 25:15 diz assim, porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, pegue o cálice do vinho do meu furor, que está em minha mão, e faça com que bebam dele todas as nações, as quais eu o enviar. No Antigo Testamento, essa frase era bem comum, o cálice do vinho, o cálice da ira, e fala da justiça de Deus contra o pecado. E naquele momento, no jardim do Getsêmani, Jesus, representando a humanidade, sendo substituto para a humanidade, ele começou a sentir o peso da ira de Deus contra o pecado. 2 Coríntios 5:21 diz que ele, Jesus, não tinha pecado, mas ele se fez pecado. O que isso significa é que, naquele momento, quando Jesus entra no jardim, ele começa aquilo que chamamos a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, a dor de Cristo, aonde naquele momento, no mundo espiritual, parecia que tinha um laser sobre Jesus. E Jesus era o target, ele era o alvo, aonde a ira de Deus contra o pecado estava sobre ele. Todo o pecado cometido, passado, presente, futuro, estava sobre Jesus. Ele começou o processo de carregar toda a culpa para toda a humanidade. O peso da ira de Deus estava sobre Jesus. Jesus tem um momento ali que ele faz uma oração, ele fala, Pai, se for possível, passe esse cálice de mim 3 vezes, mas ele sempre terminando essa frase falando, seja feita a tua vontade. E esse momento mostra a humanidade de Jesus, que realmente ele se fez homem, ele sentiu as dores,
ele sentiu o peso da ira de Deus. E que eu creio que Jesus estava falando nesse momento Pai, se tiver outra forma de salvar a humanidade, mas que seja feita a tua vontade. Mateus 26:42 fala assim: retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. É importante entender que Jesus ele não está fugindo da cruz. Jesus nasceu para aquilo. Ele pregou aquilo. Ele falou que ele veio para ser crucificado. Ele veio para cumprir essa missão. Mas naquele momento eu quero que você imagine o peso da ira de Deus sobre Jesus. É um peso tão pesado que aquele que morre, que está fora de Cristo, a Bíblia diz que ele passa uma eternidade pagando pelos seus pecados. Ele passa uma eternidade longe de Deus, num lugar de tormento. Imagina o peso que estava sobre Jesus, para conseguir levar sobre si toda essa culpa, para que aquele que crê nele não precisa de ir para esse lugar eterno de dor, mas pode ir para um lugar eterno de paz, de alegria, de justiça. Imagina o peso que estava sobre Jesus. Sabe, o Charles Spurgeon, que é um pregador antigo, ele tem uma frase sobre essa passagem. Ele fala assim: nunca tenho medo do exagero quando falo sobre o que o meu Senhor suportou. Todo o inferno foi destilado naquele cálice, do qual nosso Deus e Salvador Jesus Cristo bebeu. Como se fosse toda a ira, todo o peso estava sobre Jesus. E ele faz aquela oração, mas a Bíblia diz assim em Lucas, que Deus envia um anjo, e o anjo fortalece Jesus, e Jesus levanta daquele lugar, e Judas aparece. Essa passagem aqui acontece, e Pedro tira a sua espada. Pedro sempre tentando ajudar Jesus, sempre tentando entrar na frente da cruz, do cálice. Ele corta a orelha, e Jesus vira para ele e fala assim, Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, será, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Em outras palavras, Pedro, eu quero beber esse cálice. Pedro, é necessário que eu bebo desse cálice. E essa é a razão porque eu nasci, para aquilo que eu vim para a terra, para carregar essa cruz. Não entra na frente do meu propósito. Eu preciso cumprir esse propósito. E sabe, essa é a verdadeira liberdade, onde ele consegue olhar para o seu inimigo e falar assim: você é um cálice do meu Pai. Sabendo que Deus estava no controle de todas as coisas, que Deus é soberano. No maior tempo de pressão, o que sai de Jesus é adoração. E sabe, muitas vezes a gente quer ser aprovado sem ser provado. Mas a única forma de ser aprovado é se a gente for provado. Naquele momento, naquela pressão de azeite, onde realmente no mundo espiritual Jesus estava sendo esmagado pelo meu pecado e pelo seu pecado, mas naquele momento o que saiu dele foi a adoração. E essa tem que ser a nossa resposta quando a gente está sendo esmagado. O que tem que sair de nós é a adoração, é entender que Deus está no controle de todas as coisas. Está doendo? Tá. É pesado? É. Mas Deus tem um propósito e eu preciso tomar o cálice do Pai. Sabe, quando ele vira para Pedro, ele fala assim: Pedro, esse cálice, ele é do Pai. Ele não é o cálice de Satanás. Ele não é o cálice do meu inimigo. Ele é o cálice do Pai. E eu amo meu Pai. Ele é aquele que declarou: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele é aquele que eu oro todos os dias, que eu clamo Abba, que eu tenho intimidade, que eu ando com Ele. É o meu Pai desde a eternidade. Então, se o cálice está vindo das mãos do meu Pai, eu preciso tomar ele.
Sabe, a Bíblia diz assim que Cristo ele foi exaltado e dado nome sobre todos os nomes. Mas era necessário que ele passasse essa provação. Não para provar se ele era obediente ou não, porque ele é Deus, ele é perfeito. Mas como homem, ele precisava de provar como homem quem ele era. E por causa disso, porque ele foi provado e aprovado, a Bíblia diz em Filipenses 2 que ele foi dado nome sobre todos os nomes. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Mas a única forma disso acontecer foi que ele passou toda essa provação. E sabe, a Bíblia fala de uma taça que os seguidores de Jesus têm que tomar. Mateus capítulo 20, versículo 22, é uma disputa entre João, Tiago ali e os discípulos. Eles querem saber quem vai sentar à direita de Jesus, à esquerda de Jesus. Em outras palavras, Jesus, no milênio, lá na sua glória, tem como a gente entrar como VIP ali dentro? E Jesus responde assim: mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar-me à direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Jesus fala de um cálice que os discípulos e os seguidores de Jesus iam tomar. E é diferente do cálice do Getsemane. Aquele cálice só Jesus podia tomar. Mas os escritores do Novo Testamento, eles sempre enfatizam que os cristãos em Cristo, de alguma forma, eles entram no sofrimento de Cristo. They become partakers. Eles são pessoas que eles fazem parte do sofrimento, da cruz e do cálice de Jesus. Eu queria falar para você que seguir Jesus não é fácil, que realmente o caminho ele é estreito e é difícil. Na verdade, Jesus falou assim: aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Eu queria falar para você, se você é cristão, você segue o Cristo crucificado e ressurreto. Mas antes da ressurreição sempre tem uma cruz. Antes da glória existe uma cruz. Antes da coroa de glória existe uma coroa de espinhos. E a gente precisa de entender isso, que o evangelho não é super fácil. Mas na verdade seguir Jesus muitas vezes é difícil, é uma cruz, é pesado. Mas a promessa é que Ele estaria com nós todos os dias, que Ele nunca nos abandonaria. Cristo está conosco. A promessa é que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Que no meio do teu tormento, no meio da tua dor, no meio da tua cruz, quando você está tomando o seu cálice que Deus preparou, isso significa o propósito de Deus para a sua vida, aquilo que você está fazendo para cumprir o propósito, e muitas vezes é difícil, mas quando você está fazendo isso tudo, você ainda pode ter paz, alegria e justiça, porque Cristo está com você. Ele não deixou você carregar a sua cruz sozinho. Na verdade, Ele carrega junto com você. Ele te ajuda a carregar a tua cruz. Mas o Evangelho, esse é o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Mas o Evangelho de Jesus é um Evangelho que você tem que carregar a sua cruz. Você não pode correr dela, sabe por quê? O sofrimento e a dor, ela está gerando algo em você. Sabe, toda vez que você está sendo provado, não é para te destruir, é para te aprovar, é para Deus te colocar no novo nível. Quando Jesus foi provado no Getsemane e aprovado na cruz, e Ele morreu, ele ressuscitou, e a Bíblia diz que Ele ascendeu aos céus, e Ele sentou à destra do Pai, e ali foi dado a Ele o nome que estava acima de todo nome. Mas a única forma dele receber isso como homem era se ele fosse provado. E muitas vezes eu e você, quando a gente está sendo provado, a gente quer fugir.
Mas a verdade é que nós temos que fazer igual Cristo e enfrentar a nossa cruz. Carregar a nossa cruz, sabe por quê? A cruz, ela gera vida. Ela gera vida para você e para outras pessoas. E a cruz de Cristo trouxe vida para a humanidade. Existe uma cruz que você carrega e essa cruz traz vida para você e para as pessoas ao teu redor. Mas você precisa de carregar a sua cruz. 1 Pedro 4,13, e o time de louvor pode subir. Pedro fala assim: pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Pedro fala assim: coparticipantes. Você participa dos sofrimentos de Cristo. Aí ele continua: para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Ele está falando assim: se você fazer parte dessa cruz, e Pedro está escrevendo para uma igreja perseguida, se vocês que estão sofrendo em Cristo, não sofrendo por causa de pecado ou seu pecado, mas sofrendo fiel em Cristo, e você está participando da sua dor, do seu sofrimento, ele fala aqui: para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem. Romanos 8,17: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele está falando assim: tudo que Cristo conquista ou conquistou na cruz é seu. Você é herdeiro, você é co-herdeiro. O co-herdeiro senta à destra, senta ao lado. Mas aí ele continua no versículo 17, ele fala: se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Irmão, se você tomar a sua cruz, se você participar do plano de Deus, de carregar a tua cruz, a Bíblia garante a você que você vai participar de sua glória. Que no dia que Jesus descer do céu, você vai participar da sua glória. Você vai participar da glória de Jesus. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios 4,16, ele fala assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo está falando assim: tudo que você passar em Cristo, a cruz que você carregar nessa terra, em Cristo, vai produzir em você um peso de glória. E naquele dia que Jesus aparecer nos ares, no alto, em sua glória e sua majestade, você vai poder desfrutar da glória dele, porque você sofreu em Cristo, porque você andou com Cristo, porque você carregou a sua cruz, porque você não desistiu. Eu queria falar isso para você nessa noite. Se você está enfrentando algo e está pesado e está difícil, não desista. Existe um peso de glória sendo gerado dentro de você. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelaquilo que sofreu. Existe algo que está acontecendo em você no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da cruz. Ele está transformando algo em você. Ele está te limpando, Ele está te purificando. Ele está te provando para que você seja aprovado. Fica de pé comigo, para parecer que está terminando. Eu queria terminar com um simples evangelho de Jesus. Na verdade, é aquilo que eu tenho pregado para mim mesmo esses dias. Muitas vezes, irmão, a gente anda com Cristo um tempo e a gente acaba esquecendo do evangelho, da verdade do evangelho, da simplicidade do evangelho.
No versículo 4 fala assim: então Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes. Aí no versículo 8, então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Irmão, esse é o Evangelho. Se você procurar, o Evangelho está bem aí, ó. Quando o inimigo vem prender os discípulos de Jesus, ele se posiciona na frente dos discípulos. He takes a step forward, ele vai primeiro, ele entra na frente dos discípulos e fala assim: quem que vocês estão procurando? Jesus o Nazareno. Fala: sou eu. Agora vocês já me acharam, agora deixa esses irem. Let them go. Irmão, eu lendo isso, para mim eu vejo o Evangelho ali. Esse é o Evangelho. Sabe, existe um cálice que o povo de Deus toma, existe uma cruz que a igreja tem que carregar, mas existe um cálice que você não consegue tomar. Existe uma cruz que você não conseguiria carregar. E essa cruz é o peso de toda a humanidade. Essa cruz é o peso da condenação, da dor, da morte eterna. Essa cruz você não consegue carregar. E por isso que ele veio para a terra. Por isso que ele nasceu como homem. Por isso que ele viveu 33 anos. Por isso que ele sofreu o que ele sofreu. Por isso que ele foi crucificado em uma cruz. Porque você não consegue carregar essa cruz. Essa cruz só ele consegue. Esse é o Evangelho. E ele fez isso para tirar toda a sua condenação, toda a sua culpa. Para que quando você chegar diante de Deus Pai, você não chega diante com a sua própria justiça, mas você chega diante com a justiça de Cristo, o Filho perfeito do Pai. E você chega diante de Deus com confiança e não com medo, crendo no sacrifício e na morte de Jesus. Esse é o Evangelho, irmão. Muitas vezes passamos tanto tempo na igreja e acabamos esquecendo esse Evangelho. E muitas vezes a gente faz igual Pedro. A gente arranca a nossa espada e a gente quer fazer na nossa força. A gente quer fazer no nosso jeito. A gente quer fazer da maneira que a gente acha que é certo. Mas na verdade, irmão, tem coisas que só Deus pode fazer. Tem coisa que só Deus pode fazer. Essa cruz só Cristo podia carregar. Essa condenação só Jesus pode tomar. Qual que é o meu trabalho? Qual que é o seu trabalho? É guardar a nossa espada e crer no sacrifício de Cristo e receber aquele sacrifício, receber o perdão dos pecados, receber a purificação de todos os pecados. Esse é o Evangelho de Jesus. Fecha teus olhos, por favor. Pai, eu te agradeço pela tua palavra e a tua presença nesse lugar. Espírito Santo, que o Senhor continua movendo aqui de uma maneira sobrenatural. Toca nos nossos corações, Jesus, nessa noite. Ministra a tua palavra sobre nós. Fala conosco nessa noite, Jesus. Fala no nosso coração. Pai, eu oro por cada pessoa que tem carregado a sua cruz nesses dias. Essa cruz tem sido pesado, Deus. Pai, eu oro que o Senhor venha trazer uma força sobrenatural. A tua palavra diz que não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas é pelo teu Espírito. Enche a tua igreja nessa noite, Pai.